Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, se eu fechar os olhos, eu consigo ver como se fosse um filme passando na tela da minha memória. Parece que está acontecendo agora, a primeira vez que eu coloquei os olhos naquela menina. Eu estava distraído ali na minha lanchonete, atendendo o balcão ao lado da minha mulher, quando ela entrou pela porta. Olha, parecia um anjo vindo na minha direção. Chegou diante de mim e, com aquele sorriso mais lindo do mundo, perguntou: "Tem Coca-Cola?" Não devia ter mais do que 14 anos. Tinha com certeza idade para ser minha filha, mas tinha corpo de mulher. De modo que não deu para evitar. Fui tomado de uma emoção tão forte que até a minha respiração acelerou. Foi uma coisa intensa demais. Como se fosse um aviso. Eu nunca tinha me sentido daquele modo diante de mulher nenhuma. Ainda menos diante de uma criança que devia ter 14 anos se tivesse. Me senti mal. Me recriminei em pensamento, tentando me recompor até para que a minha esposa, que estava ali do lado, não percebesse a minha perturbação. Eu pedi: "Marina, atende aqui, menina, que eu vou dar um pulinho ali no banheiro e já volto." Foi então que lá do outro lado do balcão eu ainda olhei assim para trás. Só que enquanto minha esposa atendia, ela pareceu olhar na minha direção. Se bem que hoje, pensando com mais calma, até porque hoje o que eu mais tenho é tempo para pensar, eu chego à conclusão de que talvez tenha sido só impressão minha. Até porque era apenas uma menina, enquanto eu já era um homem feito, com idade até para ser seu pai. Casado, inclusive. A única coisa que eu sei é que eu não devia ter sentido aquilo. Percebendo o absurdo da situação, me senti até mal. Depois que ela foi embora, minha mulher, na maior inocência, ainda comentou: "É uma graça essa filha da Teresa, você não acha? Essa vai dar trabalho para a mãe quando ficar mais velha." Eu nem sabia quem era a mulher de quem ela estava falando, tanto que perguntei: "Teresa? Mas quem é Teresa?" "Como quem, Jairo? Nossa nova vizinha. Não te falei dela ontem? Se mudaram semana passada para aquela casa verde ali da esquina, você não lembra?" Eu sinceramente não lembrava. Ela até de repente tinha comentado, só que eu não tinha prestado atenção. Até porque vivia enfurnado ali naquela lanchonete. Mas senti um calafrio só de saber que aquela menina era a nossa vizinha. Nem eu mesmo sei dizer por que me senti daquele modo. É como eu já disse, parecia até um aviso. O fato é que, vez ou outra, depois daquela primeira vez, aquela menina aparecia ali na lanchonete para comprar alguma coisa. Nessas alturas, a mãe dela já tinha aberto uma conta com a minha mulher. Eles iam comprando e depois pagavam a cada 2 ou 3 semanas. E vez ou outra, a Cristiele aparecia. Quando eu a vi entrando pela porta, já sentia aquele arrepio. Ela já vinha sorrindo, desfilando como se fosse uma princesa, com aquela carinha de anjo e aquele corpo de mulher, parecendo uma Miss numa passarela. Aí parava, assim, diante do balcão,
me olhava com aqueles olhinhos tão lindos, pedia o que queria, depois, sorrindo, falava: o senhor pode pôr na conta da mãe. Meu Deus, que doçura de sorriso, que rostinho angelical. Parecia uma princesinha de tão linda. E o fato é que, mesmo não querendo, mesmo eu tentando evitar, e Deus é testemunha do quanto tentei, com o tempo, eu fui ficando encantado por ela, de uma forma que, meu Deus, ela tinha idade para ser minha filha. Como aquilo estava acontecendo, nem eu sabia explicar. A cada vez que ela aparecia ali na lanchonete para comprar alguma coisa, eu tremia dos pés à cabeça. E ia ficando mais e mais encantado. Sabia que não devia. Só que não tinha forças para evitar. E aquele sentimento foi tomando conta de mim aos poucos. Não sei como, mas minha mulher parecia não perceber o que se passava comigo. Sim, porque normalmente quando a Cristiele aparecia, minha esposa também estava ali no balcão, me ajudando. E eu me sentia tão perdido perto dessa menina, tão desconcertado. Era tão estranho. O adulto era eu. A criança era ela. No entanto, quem ficava perturbado era o adulto. Ela agia com uma naturalidade tão grande. E eu me condenando. Deus é testemunha de que eu me condenei. De que eu tentei evitar a todo custo. Quantas vezes me censurei. Para com isso, cara. Você não está vendo que é praticamente uma criança? Mas do que adiantava ela ter aquele rostinho de criança, de anjo, se o corpo era de mulher? E, meu Deus, que corpo! Que tentação! Era uma verdadeira tortura para mim. Um homem casado como eu, pai de um menino de 5 anos, cheio de responsabilidades, de repente, comecei a passar horas e horas com o pensamento perdido, com a imagem dessa menina o tempo todo no pensamento, querendo saber onde ela estava, me perguntando o que estaria fazendo, se estaria com alguém, quem sabe até um namoradinho. Mesmo quando estava em casa, eu ficava olhando pela janela por sobre o muro para ver se havia. Por um instante, lá no outro quintal. Eu não queria. Eu juro por Deus que não queria. Eu sabia que estava errado. Eu tentava evitar, mas não conseguia. Aquilo era mais forte do que eu. Às vezes minha mulher me fazia alguma pergunta, ou falava alguma coisa, ou dizia, ou eu não via. De tão concentrado que estava naquela ideia fixa. Nessas horas, ela inclusive falava: "Ô Jairo, o que está acontecendo com você, hein? Parece que está com a cabeça no mundo da lua." E eu ali, viajando nas minhas fantasias, pensando naquele anjo que, no entanto, eu sabia, estava completamente fora do meu alcance. Ah, se a minha mulher soubesse por onde andava o meu pensamento. Não sei como aconteceu. Só sei que me apaixonei perdidamente por aquele anjo em forma de ser humano. E o mais estranho é que ela nunca fez absolutamente nada para que isso acontecesse.
Ela foi apenas ela mesma o tempo todo. A sua simples presença me encantou. Aconteceu um dia que o nosso filho estava completando 6 anos de idade e minha mulher resolveu fazer uma festinha para ele. Chamou seus amiguinhos, alguns coleguinhas de escola, os vizinhos, entre eles, naturalmente, a família da Teresa. De modo que eu sabia que a Cristiele estaria também presente. Naquele domingo, por conta do aniversário do meu filho, eu nem abri a lanchonete. Aliás, acordei eufórico, ansioso, só de saber que estaria perto dela a tarde toda. Estava me sentindo como um menino, um adolescente que se descobre apaixonado pela primeira vez. Era até engraçado. Eu, do alto dos meus 36 anos, me sentindo daquele modo por causa de uma menina de 14. E ela estava tão linda. E ela estava tão encantadora. Só eu sei como me senti quando me vi diante dela. Não sei nem como não me traí, de tão perturbado que fiquei. Durante toda a festa, eu não consegui tirar os olhos dela. Tentava dar atenção aos convidados, fazer uma coisa ou outra, mas quando dava por mim, a estava procurando com o olhar. A certa altura da festa, ela se aproximou da mãe, que estava conversando com a minha mulher, e falou: "Mãe, vamos embora." "Calma, filha. Ainda nem cortaram o bolo. Além do mais, a mãe ainda está conversando com a Rose. Espera que daqui a pouco a gente vai." "É que eu estou com tanto sono, mãe. Deve ser aquele remédio que eu tomei hoje cedo. Me deu uma soneira, uma moleza no corpo." Nisso, a minha mulher se intrometeu. "Ah, minha filha, então deita lá no sofá. Descansa um pouco, ou então, se você preferir, melhor ainda. Deita lá na cama do Paulinho. Quando a Teresa estiver indo embora, eu vou lá e te chamo. Te acordo." Ela deu uma olhadinha assim para a mãe, como que esperando por uma confirmação. E no que a Teresa fez sinal de positivo, falou: "Então tá bom, eu vou lá deitar um pouquinho. A senhora me acorda depois, mãe?" Ela acabou indo se deitar no quarto do nosso filho. Eu fiquei até um pouco decepcionado, porque a queria sempre ali o tempo todo, pertinho de mim. A certa altura, fui até a cozinha buscar um refrigerante. A festa era no quintal. Quando, no meio do caminho, acabei entrando pelo corredor e parando diante da porta do quarto do Paulinho, tive aquele impulso que eu juro por Deus ainda tentei controlar. Tentei, mas não consegui. Aí empurrei assim a porta do quarto e me deparei com aquela cena. Ela assim deitada na cama, dormindo feito um anjo, enquanto um arrepio gostoso tomava conta do meu corpo. Acabei não resistindo e fiquei durante alguns segundos ali plantado, diante daquela porta, só olhando enquanto ela inocentemente dormia. Meu Deus, que corpo lindo! Meu Deus, que tentação, que tortura! Ela de costas, a sainha assim elevada, mostrando parte da coxa. O rostinho de anjo, mas aquele corpo lindo de mulher. Eu não queria, juro que eu não queria. Mas era como se um imã me puxasse aos poucos diante daquela visão. Eu não sei o que foi acontecendo comigo, mas foi me dando aquele desejo
coisa assim por dentro me puxando, aquele imã me empurrando. Havendo deitada ali na cama do meu filho, foi tomando conta de mim um calor, enquanto pensamentos estranhos foram me dominando, até que quando vi, eu não pensei no perigo. Na verdade, naquela hora, eu nem lembrei do que estava acontecendo lá no pátio. Não me dei conta de que enquanto eu estava ali, dentro do quarto do meu filho, não atinei que a casa estava cheia de gente. Tudo bem, não estavam exatamente dentro da casa, era lá no quintal, mas todo mundo festejando o aniversário do meu filho. E nem isso me fez parar. Era como se uma força invisível tivesse tomado conta de mim. E eu só sei que quando vi, já tinha entrado no quarto e trancado a porta. Não chaveei. Apenas fechei a porta, assim encostei, sem fazer ruído, que era para não acordá-la. E então, de repente, eu me vi sozinho com ela dentro daquele quarto. E no auge do meu desejo, no auge da minha paixão, no auge da minha loucura, sem pensar nas consequências, eu de repente me joguei por sobre o seu corpo e com a mão tapei sua boca para que ela não gritasse. Não era eu. Não era eu. Eu nunca fui assim. Nunca. Não sei o que deu em mim. Não sei como fui chegar a esse ponto. Era como se um espírito maligno tivesse apoderado da minha vontade e da minha alma. Me dói dizer isso. Mais do que isso, me envergonha admitir isso, mas o fato é que no auge da minha loucura, eu tentei violentá-la. Eu precisava fazer amor com ela, nem que fosse à força. Já tinha, inclusive, conseguido arrancar parte das suas roupas e só não terminei o serviço porque, de repente, ela conseguiu se esquivar da minha mão que tapava sua boca e começou a gritar. E de um segundo para o outro, aquele quarto estava cheio de gente. Eu não gosto nem de lembrar. Para começar, quase fui linchado. Até minha mulher partiu para cima de mim. Depois de apanhar muito, de quase ter sido esfolado vivo pelos vizinhos, ainda chamaram a polícia e me carregaram. E foi desse modo que acabei vindo parar aqui onde estou. Se querem saber, eu não me queixo da minha sorte, pois bem sei que mereci. Agi feito um monstro com aquela que para mim era um anjo. Mas o pior é que não consigo nem me arrepender. Toda vez que lembro do momento em que a tive nos braços, mesmo contra sua vontade, mesmo a força, é como se esta simples lembrança compensasse toda a agonia que passo nesse lugar. Por mais absurdo que pareça, talvez eu não tivesse feito diferente se tivesse tido uma outra chance. Porque quando a gente se arrepende, sempre pensa que se tivesse uma segunda oportunidade, faria tudo ao contrário. Só que eu não. Eu não. Só consigo lembrar da minha boca beijando aquele corpinho lindo e delicado. Só consigo imaginar aquele seu cheirinho gostoso me envolvendo.
Eu não consigo pensar em mais nada, a não ser no calor do seu corpo encostado no meu. Ah, meu Deus, como eu queria senti-la presa nos meus braços de novo, mesmo que para isso eu queimasse no fogo do inferno o resto da existência. O que pode ser isso afinal, meu Deus? Será que é obsessão? Será que é loucura? Sim, porque em vez de pensar na minha mulher e no meu filho que eu deixei lá fora, em vez de me incomodar com o que estão pensando de mim, meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, os fregueses da lanchonete, eu não consigo pensar em outra coisa senão na minha princesa. Que na verdade nunca foi minha e jamais será. Mas o que me importa? Só consigo pensar naquele anjo que me enfeitiçou a ponto de eu perder completamente o controle e fazer o que fiz. Sabe, às vezes eu fecho os olhos e fico recordando o momento em que a vi deitadinha na cama, ali no quarto do meu filho, aquele corpinho perfeito, corpo de mulher e rostinho de menina. Perdi a cabeça, tentei me controlar, tentei evitar, mas não consegui. Não digo que não mereço estar aqui. Sei que não devia ter feito o que fiz. Só que ao mesmo tempo, afirmo com toda a pureza de minha alma: não tive culpa. Não tive culpa. A paixão me cegou, o desejo me dominou, e mesmo sabendo que é de errado, eu não consigo me arrepender. Só a lembrança daquele breve instante em que eu tive seu corpo quente encostado no meu é a única coisa que me mantém vivo. Nem a lembrança da minha esposa, nem o julgamento do meu filho ou de quem quer que seja é mais forte que a imagem daquele anjo aqui no meu pensamento. Eu só consigo pensar nela, dia e noite, noite e dia, a cada segundo da minha triste vida. De olhos abertos, eu a vejo diante de mim. De olhos fechados, é nela que eu penso. Não sei se é loucura, não sei se é obsessão, se é fixação. Sinceramente, não sei. Só sei que é lembrança do momento em que a tive nos meus braços, por mais errado que tenha sido. É a única coisa que consegue me manter vivo aqui nesse lugar.